Bom dia, povo. Como vocês estão? Vamos tomar café? Café não, cappuccino, né? Eu queria comentar aqui sobre essa matéria que eu coloquei aqui do jornal, né? Sobre pornografia. E por que eu queria comentar? Porque realmente já tá se tornando uma situação de saúde pública. E a gente só tende a ver a piorar. Com certeza absoluta. Em breve nós vamos ver pessoas, e guardem isso que eu tô falando, em breve nós vamos ver as mesmas pessoas que falam que não tem problema, que né, não é tudo isso. Nós vamos ver pessoas criando organizações clínicas por meio do governo para poder atender viciados em pornografia. Porque eles vão começar a perceber, eles já percebem, mas eles já percebem que os abusos têm aumentado, que casos de pedofilia têm aumentado, e eles têm já percebido, os órgãos do governo, a polícia, que isso sempre está relacionado à pornografia. Quando vai lá um cara ser preso por abuso, um pedófilo, eles encontram muito material pornográfico. Então, assim, não é coincidência, né? Começa na pornografia, começa dessa forma. Então, escutem o que eu tô falando. Em breve, as coisas vão começar a se tornar um problema de saúde pública. Só que qual é o problema? É que espera-se, todo mundo tá viciado, todo mundo tá escravo daquilo, pra começar a lidar com o problema. E o certo é a gente começar a lidar antes do que o problema apareça. Sabe? Que nem as drogas. Esperou que todo mundo se tornasse usuário. É igual as drogas lá no Woodstock. Usar drogas na época do Woodstock era liberdade, era você ir contra o sistema, era legal. Até que as consequências vieram, né? E a pornografia é a mesma coisa, né? A ideia da maioria das pessoas, antes da gente começar a falar de pornografia na internet de forma mais ativa, a ideia de muitas pessoas era que a pornografia era boa pro casamento, era boa pro rapazinho se iniciar na vida sexual, sabe? Tinha essa imagem muito bonita, né? De liberdade, de meu corpo, minhas regras. Mas é isso que escraviza o homem, né? É o pecado, né? E aí que parece ali, no primeiro momento, algo livre, algo lindo, né? Que pinta um cenário tão bonito, mas depois te escraviza e te leva pro... Mas ainda, de fato, para uma galera muito grande aí, um público muito grande, ainda essa informação não chegou. Não chegou. Todos os dias eu recebo mensagem aqui de pessoas agradecendo pelo meu conteúdo, enfim, que falam que nunca tinha ouvido sobre pornografia dessa forma, que nunca tinha ouvido isso. Então, assim, eu sou uma parcela muito pequena de pessoas que falam sobre isso aqui na internet. Tem uma galera muito maior que eu que fala sobre isso, né? E glória a Deus por isso. E mesmo assim, eu recebo esse tipo de mensagem, sabe? Então, realmente tá muito ainda cru, né? Tá muito, como uma amiga me falou ontem muito embrionário, né? O assunto sobre a pornografia. Ainda, por mais que a gente tenha muito conhecimento, ainda esse conhecimento não chegou a todo mundo. E é por isso que as coisas vão piorando. E uma questão importante dessa problemática toda são os cristãos, né? Porque aqueles que não são cristãos, aqueles que não creem no Senhor, como diz em Efésios, eles estão mortos em seus pecados e delitos. Um morto não tem como enxergar, um morto não tem como mudar, não tem como fazer uma massagem cardíaca em si mesmo. Ele tá morto. Então, as pessoas que estão mortas em seus pecados e delitos, elas não têm como entender isso por elas mesmas e aceitar isso e querer mudança, enfim. Mas os cristãos sim. E a gente, e aqui no meu Instagram, e em todos os lugares que eu muitas vezes levo palestra, é perceptível como os cristãos normalizam isso, infelizmente. E eu sei que é um problema de várias coisas, não é só a pessoa, o problema não é só a pessoa que não tem o conhecimento, eu entendo isso. Eu sei que envolve também a questão da igreja não tá falando muito sobre isso, demorou pra muita igreja falar sobre o assunto e ainda tem muita igreja que não fala sobre o assunto. Eu entendo isso, mas a internet hoje é um lugar que dá muita vazão pra você ter conhecimento. E o problema é quem se depara com esse tipo de conteúdo aqui, como o meu, como de outros ministérios, falando sobre pornografia, imoralidade sexual, e a pessoa permanece do mesmo jeito. E a pessoa não aceita viver um processo, não quer mudança. Então, pra mim, isso é o pior, sabe? Porque o mundo seguir o que tá seguindo é meio que esperado, sabe? Mas o cristão já é um negócio que me pega, sabe? Então, realmente, a problemática eu acho que é pior pra nós se nós seguimos no mesmo caminho depois de conhecer a verdade.